Boa noite a todos. Guardar um pouco aqui para a chegada do professor Guilherme para nós começarmos. Boa noite, professor Guilherme. Boa noite, professor Flávio. Como é que tá, meu amigo? Como é que estamos? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo, graças a Deus. Satisfação, revê-lo, muito grande. Ah, pois é. Há quanto tempo, né? Pessoal, ontem nós fizemos, né, essa live e aí, por uma falha minha, eu não, tive um contratempo aqui e não acabei não gravando a aula. Achei que tinha gravado a live e não tinha gravado. Então, levando em consideração também que algumas pessoas haviam pedido que a gente fizesse hoje, né? Também, se possível. Então nós decidimos, conversei com o professor Guilherme e decidimos fazer novamente hoje essa live. Muitas pessoas encaminharam perguntas, né, Guilherme? Sobre o tema, né? Você já Uhum. tomou conhecimento. E acho que na medida da sua fala, da minha fala, a gente acaba aqui direto ou indiretamente respondendo essas questões, né? Mas Com o maior vamos, prazer. O senhor consegue me vamos. ouvir tranquilamente? Tá tudo bem? O Tranquilo, áudio tá bom? tranquilo. Perfeito. Você me ouve bem? Perfeitamente. Ok. Esperar mais 3 minutos, que é o tempo que falta para a gente começar. Como é que tá o tempo aí em Barreiras? Calor? Não, hoje não foi um dia. O clima aqui geralmente é quente, mas hoje não foi um dia tão quente, não. É, o friozinho tá chegando aqui em Anápolis já, graças a Deus. Apesar de que estamos com 32 agora, né? Aí já não é tão frio, pra mim pelo menos. Não, realmente
mas eu não tô, realmente não estou sentindo essa. A minha sensação térmica não está sendo de 32 graus, não. É, aqui Ah, não, não. eu, eu Atualizou pre- aqui, 28. Atualizou agora, 28, né? Durante a noite esfria um pouco. Bem, quase 7, né? Boa noite, Sara. Boa noite, querida amiga, professora Nádia Rabelo, Vitória da Conquista. Começar, né, Guilherme? fica à vontade, Flávio. Você que manda. Certo. Então, fazer uma breve abertura, né, como foi feito ontem. A ideia desse nosso projeto, né, desse projeto que foi recentemente idealizado, aglomerando ideias na pandemia, que nós possamos fazer discussões quinzenais, né, ou semanais acerca de temas relacionados ao direito, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, né, o contexto pandêmico. E no âmbito dessas disciplinas que eu e o professor Guilherme ministramos, né, no campo da sociologia, da antropologia, da filosofia, dos direitos humanos, do direito internacional, quer dizer, constitucional, no âmbito dessas áreas do conhecimento, essa discussão, ela, ela se apresenta de uma forma muito mais fácil de fazer, uma vez que a gente tem um contato direto com uma série de questões que afetam diretamente, que estão diretamente ligadas aos conteúdos que nós ministramos. Às vezes, quando se trata de uma disciplina mais técnica, mais dogmática, né, quando se trata, por exemplo, do direito civil, do direito penal, do direito tributário, do direito processual, já não é que seja difícil, mas essas discussões elas se tornam assim muito pontuais. É um ou outro tema que a gente pode fazer essa relação. Mas a ideia é que todos os palestrantes, todas as pessoas que foram convidadas para essa conversa comigo, e tem, inclusive, ontem tivemos alguns desses convidados que estavam assistindo, hoje já eu verifiquei aqui no início a presença do meu amigo, o juiz, doutor Decildo, né, juiz de direito em Goianésia, um dos mais brilhantes juízes que eu conheço, né, não por ele estar aqui, mas é um elogio que eu sempre faço a, a, a esse juiz, que foi meu aluno há muito tempo atrás, depois o reencontrei, foi meu aluno no Rio Grande do Norte, depois o reencontrei como juiz em Goiás e foi para mim uma alegria muito grande, continua sendo uma alegria muito grande tê-lo como amigo. E com relação a esses expositores, essas pessoas que virão aqui dialogar, né, aglomerar ideias, nós temos sempre deixado claro para alguns desses convidados, até a pedido de alguns deles também, que seja no formato bate-papo, nada de exposição, aquela exposição que às vezes fica até cansativa, a pessoa fala ali, só ela fala, né, não tem
Então, é interessante que haja essa, esse bate-papo e que seja. Isso não vai desvirtuar, pelo contrário, né, só vai enriquecer a natureza da conversa, do debate, da exposição. Então, apresento a vocês hoje, mais uma vez, né, mas para quem não estava aqui ontem, apresento o professor Guilherme Bittar, um grande amigo, mestre de Direitos Humanos pela UFG, professor de Direito Internacional, professor de Direitos Humanos, professor de Direito Constitucional em Anápolis, né, e que muito me honra, me alegra com a sua amizade, né, nessa pandemia. Aliás, há alguns anos já não nos encontramos pessoalmente, né? Espero que logo, passado esse momento aí triste que estamos vivendo, possamos tomar um café e conversar durante horas, né? E aquelas livrarias, né? Aqueles eventos, né? Passar horas e horas em livrarias, livrarias em São Paulo, né? Vendo livros, livros e mais livros e enfim, Bons tempos em que a bons gente podia tempos. sair para ir para as livrarias e bons tempos que Pois é, existiam livrarias, né? pois Pelo é. andar da carruagem, acho que livrarias agora também vão ser Quase conseguindo acabar com raridade. elas, né? Uhum. Então, professor Guilherme, passo a você a palavra, né, para que você possa nos enriquecer aí com o seu conhecimento, com a sua fala, e que a gente possa dialogar, possa debater, possa fazer esse encontro seja tão bom, ou até melhor do que o de ontem, que já foi muito elogiado, né? Todo mundo elogiou bastante, e que hoje eu não esqueça de gravar, né? Faça tudo certinho. Tá Então, certo. vamos lá, Guilherme. Bom, boa noite a todos, todas presentes aqui, meus amigos e amigas, todo mundo que está aí acompanhando essa conversa, esse diálogo que parece um déjà vu, né? Não é déjà vu, não. Porque realmente ontem a gente teve alguns problemas para salvar o vídeo e pessoas que não conseguiriam, em tese, não conseguiram assistir ontem a discussão, ficariam sem ter como assistir depois, porque não deu para fazer o backup e eu e o professor Flávio conseguimos entrar num num consenso aqui de que fazer a live novamente seria mais bacana, até para poder abrir de novo para perguntas e etc. Então, professor, obrigado novamente pelo convite. Fico muito honrado em participar desse seu projeto, que eu tenho certeza que vai ser sucesso, que é trazer temas interessantes e atuais, né, que estão aí no olho do furacão, que são temas candentes e que são cuja tentativa nossa, então, seria de traduzir isso para o público em geral que não tem contato com as ciências jurídicas, pessoas que não são do mundo do direito e que às vezes não com razão, às vezes acompanham alguns diálogos jurídicos sem entender muita coisa. Eu acho que a ideia é que a gente possa traduzir tudo isso em linguajar claro, tranquilo, em forma de bate-papo para todo mundo. E queria agradecer também a Ana Flávia, que está aqui assistindo. A Vaga, Ana né? Flávia, Nosso anjo da guarda aí. nosso anjo da guarda, que está nos dando esse backup sensacional, essa ajuda que é inestimável. Falou que eu estou devendo uma visita em Barreiras. Tão logo seja possível, eu quero visitar o meu amigo Flávio e a gente sai para tomar um café ou tomar um chopp em Barreiras, na Bahia. E conhecer Barreiras, que eu não conheço ainda também. Mas, bom, o tema, como vocês já perceberam, é um tema que no qual nós tentamos reunir três eixos temáticos, que são três eixos temáticos que têm conexão, mas não são diretamente ligados quando você bate o olho em cada um deles, e tentar fazer uma interconexão entre esses conceitos que são de necropolítica, direitos humanos e Covid. Talvez necropolítica porque seja um conceito novo, que poucos ainda tenham talvez ouvido falar. Direitos humanos está totalmente ligado com o conceito de necropolítica e direitos humanos está ligado com o conceito de Covid, querendo ou não também. Apesar de que no Brasil o conceito de direitos humanos é um conceito um pouco mal visto, infelizmente ainda ignorado, e deturpado, distorcido, mal compreendido, por conta da nossa própria cultura, da nossa própria história, né? Eu costumo dizer que no Brasil nós não tivemos exatamente a experiência de direitos humanos que alguns países tiveram, a exemplo
da Alemanha é catastrófico. Nós não tivemos uma catástrofe, uma experiência catastrófica única, né? Que tivesse causado um determinado choque de dimensões tamanhas que fizessem uma verdadeira causasse uma catarse, uma revolução no próprio conceito do termo direitos humanos, como houve na Alemanha. Eu até, inclusive, ia lembrar ontem, né, eu recentemente tive acesso, não conhecia, tive acesso a um livro, que na verdade é um livrinho ilustrado, interessantíssimo, porque ele casa as ilustrações com um poema do Bertolt Brecht, chamado A Cruzada das Crianças, que é talvez um dos livros, o poema virou um livro, né, publicado pela editora Pulo do Gato, tá aqui. É um dos livros mais tristes que eu já tive contato. Muito tocante, muito chocante, e que traz essa ideia de como é que lá o próprio nazismo representou uma experiência única para aquele país, para aquela nação, e narra uma história de uma peregrinação de crianças órfãos que estavam fugindo dos horrores do nazismo, da Segunda Guerra, melhor dizendo. Junto disso também, elas encontram dificuldades para poder encontrar lugar para poderem se refugiar e poderem se sentir, retornar para casa. A narrativa, né, como é típica do Bertolt Brecht, ela é muito tocante, muito chocante, e o final é um dos finais mais realmente tristes. Comove mesmo. Eu sugiro fortemente que quem puder ter acesso, que leia, né? Porque é um livro bastante interessante sobre como é que essa experiência da Segunda Guerra na Alemanha foi diferente de tudo que nós brasileiros tivemos contato, né? Nós tivemos um passado um pouco marcado por outro tipo de experiência, do patrimonialismo, do colonialismo, antes disso a escravidão, que marcou nossas relações sociais, né? Como eu até disse ontem também, isso é muito que está vastamente escrito por literatura abundante entre os nossos autores de língua portuguesa, o próprio Raimundo Faoro, José Murilo de Carvalho, esses autores que escreveram sobre coronelismo, patrimonialismo, eles explicam bem como é que nós tivemos Sérgio Adorno, né? Tivemos uma experiência um pouco diferente, talvez isso tenha feito com que nós não tivéssemos uma experiência que nos tocasse a ponto de entender a necessidade de direitos humanos. Até o conceito de direitos humanos acaba sendo desconhecido pela maioria das pessoas, né? Existe um documentário feito pela ONU, né, que eles começam a entrevistar as pessoas nas ruas, perguntando o que são direitos humanos. As pessoas vão falando coisas das mais diferentes de todas, né? Alguns dizem que não sabem, outros vão dizendo coisas das mais diferentes, e eu acho que no Brasil não seria também distinto disso, as pessoas não têm noção. E o conceito de necropolítica, que é esse que eu vim trazer de forma muito rápida, muito breve, não quero fazer palestra, não estou aqui para isso, nem tenho condições, não tenho nem arcabouço teórico para isso, mas é um tema que eu tenho lido bastante, esse da necropolítica, e mostrar como é que ele tem se ligado no Brasil a noção de como o Covid tem sido gerido, a pandemia do Covid tem sido gerida pela administração, seja administração pública, federal, estadual, municipal, o próprio legislativo, né? O judiciário, a atuação do judiciário tem sido marcante também na Covid. Mas como é que entra essa ideia de necropolítica aí? E a necropolítica ela é um termo cunhado por um autor camaronês, talvez ainda pouco conhecido, não só pela população em geral, mas também na academia. Muitos estudiosos ainda não conhecem esse autor, estudiosos da academia, das humanidades, não importa qual área, mas que aos poucos está sendo debatido com mais e mais ênfase. E sempre que se fala nele, se fala nesse termo necropolítica, que virou um livrinho pequeno também, está aqui, que é um livro publicado pela editora N1 Edições, que, grosso modo, de certa maneira, ele é um livro que foi publicado em outras línguas também, com esse título, mas ele é como se fosse um despregamento de um capítulo de uma outra obra dele, maior, mais ampla,
chamado Políticas da Inimizade, também publicada pela mesma editora, e tem à disposição. Caso quem quiser tiver interesse em ler, não é difícil de encontrar. E o que ele fala nesse livro, basicamente, né? Como ele define necropolítica? Ele parte primeiro de um conceito anterior, cunhado por Michel Foucault, que é o conceito de biopoder. Ele parte do conceito de biopoder de Foucault para cunhar o seu conceito, definir o termo que ele chama de necropolítica. E esse conceito de biopoder, em Foucault, que era um médico estudioso da criminologia e do direito voltado à saúde mental do indivíduo, Foucault tem uma obra muito vasta, né? Desde direito de criminologia até a questão da sexualidade. Era um psiquiatra, assim, médico muito notável pela sua obra. E ele falava de biopoder, de biopolítica, que seriam maneiras de gerir populações, controlar populações, com técnicas e conhecimentos que fizessem métodos que pudessem promover um controle de massas por meio da soberania estatal, por meio do poder estatal. O Estado, com seu poder soberano, teria condições de não apenas gerir o indivíduo, como era feito na Idade Média, por meio de técnicas de punição individual, mas um poder voltado ao controle dos corpos pelo Estado. E daí ele faz derivar daí desse conceito um outro, que é o de necropolítica, que seria a política da morte, literalmente falando, necropolítica, política da morte, que seria um controle de quem deve morrer e quem pode viver. Ele fala isso no livro. Isso levaria a condutas que poderiam ser traduzidas como racismo de Estado, e esse racismo de Estado seria uma forma nem sempre expressa, mas às vezes oculta, às vezes velada, de controle e extermínio de raças e etnias, né, que é presente, inclusive, nessas sociedades contemporâneas, não é de hoje, né, não é algo novo, mas que fortalece essas políticas da morte. Essas políticas são políticas que nem sempre são tomadas por ações expressas, determinadas, escancaradas, medidas de agressão, medidas de extermínio, como eram feitas na época, por exemplo, o próprio Mbembe, Achille Mbembe, que é o autor do livro Necropolítica, ele fala e usa como exemplo o Holocausto nazista, né, a Segunda Guerra, que estavam ligados, de certo modo. O nazismo se antecede um pouco a Segunda Guerra, mas também ele usa como exemplo o próprio Apartheid, como métodos de controle dos corpos por meio de políticas da morte. E como é que isso é feito hoje? Isso talvez, como eu disse ontem também, existem dois autores conhecidíssimos que fizeram um livro muito famoso, já virou best-seller, que é Como as Democracias Morrem, que são Levitsky e o Ziblatt, que falam que hoje os golpes de Estado, as afrontas aos regimes, as tentativas de derrubada de regime ou de derrocada do Estado democrático de direito, não são mais feitas com tanques nas ruas. Dificilmente nós vamos conseguir ver isso, porque seria algo até não só anacrônico, mas uma afronta tão clara, tão patente, uma afronta tão manifesta que talvez seja até difícil de se conseguir fazer, de se conseguir colocar em prática hoje, porque o próprio povo não conseguiria, não permitiria que isso fosse levado a termo. Então, hoje, como acontece? De forma velada. As políticas são feitas muito de forma oculta, escamoteada, com um projeto definido, mas não de forma direta, não com ataques diretos, mas comendo pelas beiradas. Sim. Isso acaba resultando num processo onde a Constituição acaba sendo carcomida, implodida por dentro, os direitos fundamentais vão sendo esvaziados, vão sendo minados aos poucos. São aqueles golpes pequenos, mas constantes e repetidos nos direitos fundamentais, principalmente nos direitos... Pois não? Não, pode falar. Os ataques diários à Constituição que a gente vê, né? Diários. Sim, e não necessariamente vindos do judiciário. Aliás, com muito mais frequência vindos do próprio executivo. Que, pelo menos, de acordo com a nossa engenharia constitucional, não é o guardião da Constituição, segundo ela própria, traz lá no artigo 102. A guarda da Constituição ela cabe ao judiciário, mas o próprio executivo, pela sua gestão,
promove esse esvaziamento dos direitos fundamentais por políticas públicas voltadas à segregação, inclusive racial, um afastamento de direitos sociais, à saúde, à educação, principalmente saúde, educação, assistência social, previdência, direito ao trabalho, proteção do trabalhador, que deixa de fora certos grupos, segurança pública, sem dúvida, que deixa de fora uma população muito bem definida, uma população muito bem delineada, de caráter inclusive étnico, de caráter racial. E essa conduta acaba se traduzindo numa política da morte, porque propositadamente deixa de fora certas etnias, certas raças, com o objetivo não claro, não expresso, não manifesto, mas oculto e às vezes até imperceptível para alguns, de exterminar certas raças ou de pelo menos neutralizar determinadas etnias. E com o Covid isso se agravou de forma exponencial, de forma muito mais clara. É porque, de certa forma, era uma coisa, né, Guilherme, que já acontecia, né, mas que acontecia de uma maneira que não havia a divulgação, né, porque com a Covid passaram a ser mais fiscalizadas também algumas ações do governo, algumas omissões do governo, principalmente, né, e, em termos gerais, nós começamos a ter um acesso. E normalmente, em um período que não era o período de pandemia, essas situações já existiam, elas já eram constantes, mas não havia essa mobilização, essa movimentação, esse contexto que nós estamos vivendo hoje, que faz com que a divulgação de tais atos acabe se tornando muito mais constante e tais atos sejam vistos como atos bem mais graves, em decorrência exatamente dessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, né? Então, o extermínio das comunidades indígenas, né, quilombolas, tudo isso já era praticado, né, pelo governo, de certa forma, já era uma tendência. Mas a partir do momento em que... Inclusive algumas medidas provisórias que visavam a deixar à mercê algumas comunidades quilombolas indígenas, que foram até julgadas pelo Supremo, salvo engano, numa DPF, eu não lembro exatamente se foi uma DPF, mas tramitou no Supremo uma questão envolvendo a discussão sobre o que era genocídio. Se de fato seria uma conduta genocida, os vetos, não lembro se era uma medida provisória ou vetos do presidente a um outro projeto de lei que deixaria à mercê de tratamento para Covid, prevenção sanitária de combate à Covid, certos grupos quilombolas e indígenas. Sem falar a própria tentativa do Bolsonaro, estou falando o nome dele, porque de fato foi uma conduta capitaneada pelo Executivo Nacional, Federal. Não estou aqui para fazer propaganda e nem antipropaganda política. É a análise fatídica com dados, né, empíricos que estão aí para qualquer um que queira ver. 5 minutos de Google resolve o problema. Mas ele tentou sair houve uma tentativa, uma negociação de tirar o Brasil da Convenção 169, da OIT. Para quem não sabe, a Organização Internacional do Trabalho tem certas convenções. Essa 169 ela é famosa porque ela trata justamente dessa questão. E o Brasil saindo dessa convenção faria com que nós regredíssemos na proteção dessas comunidades mais vulneráveis. Só te interrompendo porque você tocou nesse assunto. Né? Não, tudo bem, foi ótimo essa sua trazer essa informação, porque o que a gente vê, né, quando a gente fala em necropolítica, né, e nessa política genocida que se manifesta em algumas situações, por exemplo, na recusa em comprar vacinas, né? Nós tivemos hoje na CPI o diretor da Pfizer, né, dando uma entrevista, dando um depoimento que realmente é contundente, que mostra que intencionalmente não houve a compra de vacinas. E aí foram 5 propostas recusadas, né? 5 propostas recusadas, nem respostas foram dadas, né? Não, propostas recusadas pelo governo federal, né? Desde o ano passado. E algumas eles nem responderam, né? O governo nem respondeu algumas das uma, inclusive, das em março desse ano. Pois é, então é uma forma de exercício muito clara da necropolítica também. A gente vê nos grupos de extermínio, a gente vê em situações como essa do Jacarezinho que aconteceu agora, com outros episódios que aconteceram, né, principalmente no Rio de Janeiro, né, que é o campeão nesses atos de violência policial no Brasil. Então nós vemos vários atos
que tanto no campo no âmbito federal quanto no âmbito estadual e algumas vezes até no âmbito municipal caracterizam muito bem essa necropolítica, né? Mostram de forma muito clara como ela é exercida no Brasil e isso decorre, isso é feito com sucesso, né? É engraçado porque assim, nós não temos uma legislação sobre genocídio Uhum. contemporânea. Nossa lei de genocídio é uma lei de 56, né, que é a lei 2889. Obviamente que naquele contexto, em 1956, não se pensava no contexto pandêmico que nós estamos vivendo hoje. O próprio conceito de genocídio precisa se adaptar às novas formas de relações sociais que nós estamos vivendo hoje, por conta da pandemia. E as novas Obviamente formas que de matar, né? As novas formas de matar também, pois né? assim, porque muito se escuta falar, mas esse uso da palavra genocídio não se adequa à tipificação penal prevista na lei. Claro, não vai se adequar mesmo, até porque não houve intenção de causar lesão grave ou a integridade física de grupo determinado, ou matar membros de determinado grupo, de forma expressa. Não há isso de forma expressa, mas apesar de que eu acho que existe, apesar de eu achar que há, mas Que há. com muito boa vontade, no mínimo, existe uma omissão deliberada, uma omissão dolosa. Pode não haver uma ação dolosa, mas há uma ação, uma omissão dolosa. E culposa também, das mais diversas, não só por conta do próprio presidente, mas do comando do executivo. Não é Uhum. possível que alguém ainda em sã consciência consiga achar que há uma frente definida de combate à pandemia vinda do governo federal. Agora que o Ministério da Saúde, depois de um ano, quase um ano e 3 meses do início da pandemia, que foi começar a lançar uma campanha de difusão do uso de máscaras. Saiu no Globo, salvo engano, no Globo, né? Depois de um Sim. ano se difundia a necessidade do uso de máscaras. Enquanto em alguns países, né, já se está permitindo sair nas ruas e nas escolas sem uso de máscaras. As coisas estão voltando ao normal em alguns países. E agora que depois dessa questão da Pfizer, acho que o governo percebeu que estava por vir e já comprou, não sei, não lembro exatamente quantos milhões de doses, né, não sei se 1 milhão de doses, eu não lembro exatamente o número, mas comprou algumas doses da vacina da Pfizer. Já não era sem tempo, né? Já não era sem Pois tempo. é. Então Meses, isso, né? sim, E uma outra questão, né, Guilherme? Que até a gente conversando antes, você levantou essa questão, 100 milhões de aquela doses. dicotomia, né? Da questão economia, tem que, não pode fechar, não pode isolar, porque tem a questão econômica, né? Tem a questão de quebrar empresas, de empresas falirem, de pessoas ficarem numa situação desesperadora, que pode levá-las a práticas como o crime, por exemplo, uma vez que as pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam pagar suas contas, né? Então, criou-se toda uma ideia e uma defesa também, que você até colocou ontem, como uma coisa deturpada, né? A defesa de que posicionamentos como esse, adotado pelo governo brasileiro, são posturas liberais ou neoliberais, né? Como se o neoliberalismo adotasse, aceitasse esse tipo de postura que foi adotado por aqui, né? Bom, assim, antes de tudo, bom, essa questão ela realmente me intriga quando eu escuto muitas vezes as pessoas tentando achar soluções mágicas para um problema desse, que me remete a uma frase do Mencken, né, que fala que para cada problema complexo existe uma resposta simples e errada. Geralmente essas respostas simples, elas todas são erradas. Alguns problemas eles demandam de fato uma solução difícil, complexa, que vai demorar a ser construída. Uma delas é dessa falsa dicotomia entre saúde pública e economia. Por que falsa dicotomia? Porque a questão poderia já ter sido amenizada da saúde pública há muito tempo. Tanto dinheiro que já se gastou de lá para cá com programas ou tentativas de forma paliativa de conter a Covid, campanhas que não se concretizaram, que poderiam ter sido investidas em vacina e poderiam, inclusive, ter ressuscitado a economia ou até evitado uma decaída muito maior da economia já no ano passado.
Enquanto nós vemos alguns estados, governadores, criando esse clima de animosidade com o governo federal, porque justamente evitaram o fechamento completo, ou melhor dizendo, não evitaram o fechamento completo do comércio, mas também priorizaram a distribuição políticas de vacina dos governos regionais e criaram, inclusive, uma rixa, um problema político, uma rusga com o governo federal que não era a favor disso. O impacto na economia é um impacto que a gente não nega e não pode negar, porque ele houve, ele existe. Muitos empresários sofreram na pele, estão sofrendo na pele as consequências da Covid, mas a conduta estatal, por meio da utilização desses mecanismos soberanos que o Estado tem, de monopólio da força e da gestão do próprio Poder Executivo, fizeram, sem dúvida, causaram um efeito que não dá para se negar, uma consequência que agora não dá para voltar, não tem mais volta, gerou danos irreversíveis e agora nós estamos tendo que lidar com o que sobrou. Então, realmente, isso, como eu disse, né, não é claro, não é tão perfeito de se enxergar à primeira vista. Não é algo que a gente, com um mero passar de olhos, consiga entender de forma clara, até porque a gente, como eu disse ontem também, nós precisamos nos informar com mais profundidade. Eu acho que nós hoje, essa sociedade informatizada, ela é uma faca de dois gumes, porque ela não é só uma profecia de George Orwell que está se concretizando, né? De qualquer lugar que você está, você tem uma câmera voltada para você, mas a informação transita numa velocidade muito alta na internet e as pessoas se recusam a fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Geralmente as pessoas elas têm preguiça de ir para a página 2 do Google, para você ter uma ideia. Então, qualquer coisa que transita, que agrade o que elas pensam já previamente, elas utilizam aquilo como fundamento, como substrato teórico, entre aspas, para fundamentar uma coisa que ela já entendia, já achava. E não se abre a discutir a questão. Então, nós chegamos nesse ponto, onde as fake news proliferam e as pessoas realmente acabam incapazes de enxergar além de um problema como esse. Complexo, que é complexo, sem dúvida, e demanda um olhar um pouco mais crítico. Exato. E aí nós temos, né, como, não sei se você concorda, mas como uma representação muito clara da necropolítica aí, que como você bem colocou, não aparece assim, não é uma coisa como uma agressão armada, não é como colocar os tanques na rua, é uma coisa que é feita ali de forma bem sutil. Mas aí nós temos, por exemplo, os milhões gastos em cloroquina, né, que poderiam ter sido gastos em vacina, né, os milhões gastos pelo governo em compra de medicamentos que não são eficazes, né, como também algo que pode estar direta ou indiretamente relacionado com essa questão, né, da necropolítica. Essa questão é complicada também, desses medicamentos de tratamento precoce, porque existe literatura defendendo a eficácia desses medicamentos, e literatura médica. Sim. Como tudo na academia. São posições doutrinárias da academia na área da medicina nas quais o governo se ampara para poder, por meio em razão de uma opção ideológica, em razão de uma opção política, se escorar tecnicamente. Existe fundamento técnico para os dois lados. Mas realmente, chegamos a um ponto de um governo que é negacionista. Não estou aqui de novo para fazer propaganda para A ou B. Então, é a realidade, né? É a realidade de que um governo, assim, a ciência tem sido relegada. E muitas das vezes ela tem sido colocada em segundo. Muitas não, todas as vezes. Basicamente, sempre foi questionada as orientações da OMS no começo da pandemia, né? Foram criticadas e até ridicularizadas. E a própria política de compra de vacinas já está aí. A CPI da Covid, para quem está acompanhando, tem gente acompanhando a CPI da Covid todos os dias, né? Olha só que coisa, né? Eu acho que isso é um progresso. As pessoas vendo a CPI da Covid, assistindo depoimentos em uma CPI no parlamento, como se fosse Big Brother Brasil. É ótimo. Isso é bom, porque as pessoas estão começando a se inteirar das coisas. Mas realmente as coisas acontecem de forma muito complexa, né? A gente precisa se aprofundar para poder ter um mínimo de opinião. Exato. Eu estava vendo hoje no Twitter um comentário, não lembro de quem, dizendo que hoje nós nos adaptamos à seguinte situação, assistimos o Big Brother para nos estressarmos e a CPI da Covid para
para nos divertirmos, né? O lazer, a opção que substitui ali uma obra cinematográfica ou coisa parecida. Guilherme, algumas pessoas nós temos já alguns questionamentos aqui, e tem um questionamento aqui que foi passado há pouco. Eu vou colocar aqui na tela, até uma pergunta da Ana Flávia. Eu queria que você começasse aí respondendo a essa questão, que eu acho que, de certa forma, a gente isso já foi falado, mas talvez, né, a pergunta estava aí, eu passei para você. Cadê a No pergunta? contexto, Que eu não sei, que eu não consegui ver. eu gostei, está aqui, eu vou Mas a per... ela está aqui na tela, para mim está aparecendo na tela. No contexto da pandemia do novo coronavírus, como o necropoder atua sobre a gente? realmente eu não cheguei a ver essa pergunta aqui, não. Aqui para Mas mim está aparecendo na minha tela, né? de quem que é a pergunta? De quem Compartilhei, é? da Ana Flávia, Dana Flávia, É que Dana estranho. Flávia. Aqui No o chat contexto, aqui para mim não no aparece. contexto da pandemia do novo coronavírus, como o necropoder atua sobre a gente? Então, a própria política de saneamento básico do Brasil, ela não atinge todos os lugares. E lógico que nós sabemos que essa falta de planejamento na saúde, ela reflete consequências graves na disseminação do vírus. As pessoas, obviamente, que estão mais colocadas à margem da sociedade, em populações ribeirinhas ou lugares onde o progresso não chegou completamente, ou onde cidades onde existem invasões, favelas, onde o saneamento básico ele nem é básico, ele não existe. Isso complica a situação das pessoas que precisam de um mínimo de proteção para evitar o contágio. Então já isso já se vê que a própria ausência do Estado, às vezes deliberadamente, promove consequências desastrosas. Nesse aspecto. Outra, pessoas que não têm condições de trabalhar em casa, que é um trabalho privilegiado. É um trabalho privilegiado em tempo de pandemia, para a pessoa poder ficar em casa. Sim, sim. Eu não vejo de fora. Eu acho que os verdadeiros heróis, além das pessoas que estão trabalhando na frente da saúde, médicos, enfermeiros e técnicos, são as pessoas que precisam sair para trabalhar. E eu não sou uma delas. Eu me vejo como uma pessoa privilegiada por poder trabalhar em Sim, casa. estamos, né? De Exato. verdade. Mas é um problema, porque geralmente essas pessoas que não conseguem estar colocadas numa situação onde elas podem se proteger nesse sentido, precisam ir para trabalhar e às vezes em lugares onde elas precisam aglomerar, pegar um ônibus, chegar em locais onde elas vão ter contato com muitas pessoas, a empresa não fornece materiais básicos de proteção individual, não fornece um mínimo, a máscara, logicamente que essas pessoas vão acabar sendo vítimas de uma política que já vem de muito tempo, já é orquestrada, de Sim. ausência, de omissão deliberada, de omissão dolosa frente à proteção da pandemia. Enfim, é uma questão de desigualdade social, é uma questão de direitos humanos, isso é direitos humanos. A questão da desigualdade é uma questão por excelência dos direitos humanos. A gente não vê assim, né? Cenário que é caótico, às vezes a gente só espera do Estado sem pensar no que o Estado de fato precisa fazer, qual a função do Estado. E como você mesmo levantou, não é uma medida nem de longe nem liberal. Se nós formos tomar a ideia de liberalismo aqui como uma participação mínima do Estado na vida da sociedade, Estado e sociedade como opositores, como se existisse uma tensão entre Estado e sociedade, e a sociedade quisesse que o Estado se afastasse cada vez mais para que a sociedade pudesse florescer sozinha pelo seu próprio impulso de desenvolvimento, nem de acordo com esse impulso, nem de acordo com essa noção de liberalismo, essa conduta estatal se sustenta. Porque nem liberal ela não é, porque nem os liberais, os proto-liberais, nem Hobbes, que era um autor defensor do Estado absoluto, não ia. A teoria dele, a obra dele, não aceita, não recebe essas condutas, porque no mínimo o Estado teria que proteger a vida e a segurança do súdito, que nem Sim. cidadão era. Então Uhum. é uma situação que realmente foge do controle crítico. Controle crítico, a avaliação crítica, às vezes, ela fica à mercê dessas interpretações imediatistas. Uhum. A Alice, né?
outra aluna minha, que é a Alice, ela pergunta, ela coloca o seguinte, Guilherme, eu acho que você comentasse, depois eu posso complementar alguma coisa. No cenário atual brasileiro, onde não existem mais empregos para todos, qual seria o espaço dessas pessoas que são alvo do nosso modelo econômico totalmente supérfluo e Professor, opressor? desculpa. Falhou aqui o áudio, você pode repetir, por favor? Ok. A Alice pergunta, no cenário atual brasileiro, onde não existem mais empregos para todos, qual seria o espaço dessas pessoas que são alvo desse modelo econômico totalmente supérfluo e opressor? Né? Qual seria o espaço dessas pessoas? E ela pergunta ainda, e como podemos somar nesse cenário de desigualdades? Ou de desigualdade? Como poderíamos somar e qual o destino, o espaço, né, dessas pessoas que estão sendo vitimadas por esse modelo supérfluo e opressor? Alice, complicada essa pergunta, viu? Qual a solução para o desemprego, basicamente? Uhum. Ainda mais em tempos de pandemia, né? Onde as possibilidades vão se reduzindo, as pessoas estão se reinventando, é, alguns nichos estão se ampliando, por exemplo, nichos de entrega, de delivery, que é um nicho precarizado, inclusive, com pouca abrangência no direito do trabalho. O direito do trabalho ele não alcança esses setores de forma completa ou satisfatória ainda. Mas o que essas pessoas podem fazer? Algumas pessoas estão recebendo, inclusive, auxílio emergencial, que é um problema complicado, que tem se reduzido, inclusive, que é justamente a função do Estado nessas horas, né, de garante, o Estado enquanto garante da sociedade, para evitar que a sociedade pereça nessas situações de exceção. O Estado acaba, por exemplo, beneficiando empresas enormes, multinacionais, com perdão fiscal, que é dinheiro que poderia ter sido, inclusive, direcionado a auxílios emergenciais para a população carente. Sim, Pessoas que sim. perderam emprego. Eu conheço pessoas que receberam auxílio emergencial e não precisavam. Mas não precisavam, sim, mesmo. Tem uma renda muito alta e receberam, mesmo assim. Ou seja, o sistema tem falhas, como quase tudo, né? A gente às vezes fica preocupado no Brasil porque nossas boas intenções elas não andam separadas de muita falha, Sim. muitas lacunas, né? As cotas têm esse problema, a Bolsa Família tinha esse problema, agora o auxílio emergencial também tem esse problema. Então é uma resposta que eu não consigo te dar. É difícil encontrar uma solução para essa questão. Pois é. E o que a gente verifica, né, que não há um discurso com relação à preocupação com o desemprego, mas não há uma prática por parte do governo no sentido de minorar os efeitos desastrosos de toda essa situação. Né? Esse auxílio emergencial é um valor ridículo, é um valor que poderia ser aumentado, o valor poderia ser outro, mas existem outros interesses que estão sempre falando mais alto. O grande problema do Brasil é exatamente essa questão de, de domínio muito forte, muito claro, né? Cada vez mais claro, está cada vez mais claro para alguns, para outros que já sabiam disso, que já tinham essa certeza desde sempre, não é nenhuma surpresa. Mas como o poder econômico se manifesta nas ações de governo, né? Não, foi bom você Como ter. Foi reforma providencial. trabalhista, reforma previdenciária, a postura na pandemia, quer dizer, a gente está sempre vivenciando, nesses últimos anos, a gente tem Isso. vivenciado muito mais do que em outros anos da nossa história, exatamente um conjunto de normas criadas para atender aos interesses, né, das grandes empresas, dos banqueiros, das multinacionais, Você né? fala. Sempre existiu, mas nunca de forma tão escandalosa, né? Nunca foi uma coisa assim tão... E na pandemia, quando os interesses desses grupos deveriam ser deixados em segundo plano, já que não se consegue deixar em segundo plano normalmente, pelo menos durante a pandemia, deveria estar em primeiro plano a proteção aos mais pobres. Né? Por exemplo, tudo bem, Flávio, mas comparar o Brasil com os Estados Unidos, bem, em alguns pontos não há como comparar, mas vamos ver a postura adotada por um presidente que foi eleito há menos de um ano e que já superou todas as metas que ele havia estabelecido com relação à vacinação. Né? Os Estados Unidos já estão num processo extremamente avançado, apesar de muitas pessoas ainda estarem morrendo e tudo, mas também lá existe negacionismo, também lá existem os malucos de plantão que arriscam e tomam certas medidas que são
fatais, letais. Alguém falando sobre isso, eu vou direto aqui para um questionamento que foi Flávio, só uma feito. coisa, só para poder Foi. pontuar aqui, você tocou nessa questão do Sim, tô interesse vendo. das empresas, né, dos particulares, Aham. justamente na hora que entrou minha colega, minha querida amiga Carol aqui, que para mim é uma das pessoas que tem mais estudado de forma mais completa o neoliberalismo. Sim. Eu Uhum. fico até acanhado de falar em neoliberalismo aqui na presença dela, porque a Carol, ela realmente, ela Seja sabe. bem-vinda, Carol. E é um problema de neoliberalismo, né? De invasão do particular, o sequestro do Estado pelas empresas, pelo grupo econômico, os grupos econômicos de maior Sim. relevo, né? Aham. Carol, se ela puder até se manifestar aí sobre esse tema, Carol, vai ser uma honra. Aham, com certeza. E é uma coisa que a gente verifica, né, cada vez mais, né, Guilherme? Uma coisa que, assim, que sempre existiu, mas nesse momento a gente consegue perceber de forma muito mais acentuada como isso, né, se manifesta. E isso, com certeza, traz prejuízos, né, gravíssimos nesse processo aí de combate, né, de tentativas de resolver o problema, porque a gente tem que lidar ao mesmo tempo com o negacionismo, com esse suposto liberalismo, né, com uma série de situações que são nocivas e que poderiam, na pandemia se torna ainda mais grave, né? Alguém me pergunta aqui, a Tati pergunta o seguinte: diante do cenário que estamos vivenciando, Guilherme, o que necropolítica tem a ver com pandemia? Eu acho que, de certa forma, né, já eu acho que você, Sim, na sua fala, já expôs isso aí, né? Tudo que foi eu acho que falado até agora, né? a pandemia do Covid-19, ela adubou o terreno para que a necropolítica pudesse se desenvolver cada vez mais. É mais fácil você vulnerabilizar grupos que já estão vulneráveis por meio de condutas omissivas, até como eu disse, em tempos de pandemia, Uhum. numa situação de exceção. Exceção como que nós estamos vivendo, não jurídica, mas uma exceção, até jurídica também, mas uma situação de exceção sanitária, né? Nós não estamos em situações normais. Então isso fragiliza a sociedade em geral e abre um flanco para Sim. que a necropolítica perpetrada pelo Estado seja cada vez mais eficiente. Uhum. Se é que nós As estamos pessoas partindo não do vão, pressuposto que a necropolítica existe, né? uhum. As pessoas não vão às ruas para protestar, em decorrência do contexto. As operações policiais, muitas vezes, elas são como essa que aconteceu recentemente no Rio, dentre tantas outras, dentre outros atos praticados pelas polícias. Não é nada contra, né, a polícia, pelo contrário, né, acho que nós temos um débito no Brasil muito grande para com a polícia militar, né, são profissionais mal pagos, só são valorizados em época de campanha política, né, e que exercem assim, um trabalho fundamental para a manutenção da segurança da população, mas a gente vê certas ações sendo praticadas, não, eu não digo só pelos militares, não, a gente tem a questão das milícias, a gente tem uma série de problemas no Brasil, de grupos armados que tomam o poder em suas mãos em certas situações, e quando nós tratamos de uma situação de exceção como essa, as reações a esses tipos de posturas se tornam muito mais difíceis, né? Porque nós estamos numa situação em que as pessoas não estão nas ruas, até para se proteger, as pessoas não estão nas ruas para protestar, as pessoas não estão cobrando da mesma forma que aconteceria normalmente, que certas pessoas não estão fiscalizando como normalmente fiscalizariam certas situações, então isso acaba realmente piorando, né, todo esse quadro. E tem um questionamento aqui que eu vou começar respondendo, falando sobre ele, e depois passo para você, Guilherme. Uhum. A pandemia do coronavírus viabilizou uma nova imagem de governo desorganizado e onipresente na sociedade brasileira, trazendo à tona a superioridade de classe. De que forma a necropolítica do novo poder vigente contribui para a inferiorização do desenvolvimento nacional e o combate na pandemia do Covid-19? Eu acho que são, assim, a questão do desenvolvimento nacional, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente precisa ter em mente que são vários os fatores que estão relacionados a esse tema. Quando você fala em desenvolvimento, você tem que entender que não existe um fator apenas, o econômico, que está relacionado com a ideia de desenvolvimento, né?
A gente tem que contextualizar. Quando falamos em desenvolvimento, a gente tem que analisar toda a conjuntura. E de que forma a necropolítica do novo poder vigente, né, contribui para que haja essa inferiorização do desenvolvimento. Ora, a questão do desenvolvimento, ela depende, independentemente da Covid, da pandemia ou não, ela depende de políticas públicas eficazes. O desenvolvimento, ele é alcançado a partir da adoção de políticas públicas, de políticas por parte do governo que sejam eficazes para que se alcance esse desenvolvimento. Em tempos de pandemia ou não, porque alguns países, mesmo na pandemia, conseguiram, de certa forma, superar esse processo de forma bem mais interessante do que nós estamos conseguindo. Nós estamos num processo ainda de crise, que deverá durar ainda um bom tempo, graças a essa postura adotada pelo governo. E a questão, né, do novo poder vigente, assim, eu acho que o poder no Brasil, com raríssimas exceções, ele sempre foi exercido da mesma maneira, né? A gente tem... O que muda é quem está à frente do governo, né? O que muda é a postura. Por exemplo, você tem um político que tem posturas mais voltadas para a defesa dos interesses da sociedade, do povo, né? Uma postura mais social, digamos assim, e você tem, em outro momento, você tem alguém que flerta com o neofascismo, ou com o fascismo, né? Com o nazifascismo, com um modelo político democrático. E, em outro momento, alguém que já é mais democrata, que respeita a Constituição, que respeita as instituições, que não prega o racismo, não prega que não atua de forma homofóbica, de forma misógina, né? Então depende muito de quem está à frente do poder. Mas eu entendo que o poder no Brasil sempre foi exercido de forma inadequada, né? Nós precisamos ainda de muitos séculos, talvez, para termos uma postura política por parte dos governantes que seja adequada, que se equipare ao que a gente vê em outros países mais desenvolvidos. Então, a superioridade de classe, ela não, na minha concepção, ela não veio à tona apenas na pandemia, ela sempre existiu no Brasil. A superioridade de classe ela sempre foi muito clara, não é uma coisa escondida, não, é uma coisa que sempre foi descarada. Assim, não há em nenhum momento da nossa história um momento que a gente possa dizer assim, mas aqui houve uma igualdade de classes, aqui houve uma igualdade de direitos entre pessoas de classes sociais distintas. Não, o Brasil sempre, a política brasileira sempre foi, ou de forma expressa, ou de forma tácita, voltada para os interesses de uma classe específica, ou seja, para a superioridade de classe e para a prevalência dos interesses ali daqueles 1 a 5% da população. Isso aí sempre foi muito claro no Brasil. Mas esse novo poder vigente, como ele contribui para a inferiorização do desenvolvimento nacional e o combate na pandemia, eu acho que uma coisa está diretamente ligada à outra. Na verdade, as duas coisas estão ligadas ao modelo de governo que nós temos. Se nós temos um governo negacionista, é óbvio que esse negacionismo não só aumentará o número de mortes, trará problemas com relação à saúde pública, mas também com relação ao desenvolvimento. Que não é algo que está ligado, repito, apenas ao econômico. Então, acho que a postura do governo, quando o governo de um determinado país adota uma postura semelhante à que foi adotada pelo nosso governo, então está contribuindo tanto para que o desenvolvimento nacional não ocorra, ou que ocorra numa escala bem menor do que é desejada, e também para que seja um fracasso o combate à pandemia. Você teria alguma coisa a acrescentar, Guilherme, em relação a isso? Não, fiquei realmente lembrando de algumas coisas aqui quando você falou sobre nossa sociedade, às vezes, ser tão tolerante com o racismo, com a homofobia, com o preconceito, e ser totalmente intolerante com a corrupção, o que é certo, não é problema, mas essa intolerância ela é muito seletiva. E isso faz com que nós tenhamos mais complacência com certos governos do que com outros. E às vezes fecharmos Sim, os olhos para determinadas coisas, né? Assim, é aquilo que eu disse, né? A leitura de clássicos, Sérgio Buarque de uhum, Holanda, Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, essas coisas a gente precisa sim, entender, para entender como é que o Brasil se construiu. Nós somos um país preconceituoso. Aí nem a igualdade formal
que é o tratamento igual das pessoas perante a lei, ele não foi institucionalizado direito no Brasil, não foi concretizado, mal arranha a epiderme da nossa sociedade. Então, quanto mais pensar em igualdade material, em tratamentos diferentes, da forma diferente, conforme a diferença de cada um. Nem a igualdade formal, né? A própria lei nós aplicamos com certa seletividade. Enfim, era isso. Muita coisa pensando, muita coisa, mas a gente vai começando a pensar E num monte de aí, coisas, né? pois é. E aí, quanto mais a gente pensa, né, mais a gente como Platão, né? Acho que Platão falava, né, que o conhecimento ele machuca, né? Quanto mais você conhece, mais você sente dor, né? Porque o conhecimento faz com que você analise as coisas dentro de uma perspectiva que não é aquela que quem não conhece, ou quem não leu sobre aquele assunto, quem não vivenciou determinada situação, não tem, né? E aí tem um questionamento que eu achei aqui interessante a gente comentar. A questão da operação que aconteceu agora no Jacarezinho, né? Aí na pergunta a pessoa colocou, de um lado muitos gritando chacina, do outro muitos gritando faxina, né? Aí para os docentes, né, a pessoa pergunta a nós dois, a operação ocorrida no Rio pode se configurar no termo de necropolita? Eu acredito que é num ato de necropolita, já que para alguns a operação foi feita para, infelizmente, diminuir a população considerada marginal presente no Estado. É, Guilherme. Você vai me colocar nessa saia justa mesmo? Depois eu entro, né? Vou conversar com você. Eu sinceramente, né? Eu fico, às vezes, assim, eu penso nessas ações como ações que são produto da nossa própria sociedade. A nossa polícia, ela é um produto da nossa própria sociedade. Tenho Sim. muitos amigos policiais, né? Tanto policiais civis quanto policiais militares, amigos do meu convívio, de quem eu gosto muito, e Uhum. que trabalham. Sim, também. Trabalham e tentam fazer o melhor de si. Mas é complicado comentar a atuação policial no contexto político que nós estamos. Nós tivemos sempre. Que muitas vezes a própria lei serve, é levantada como um empecilho à atitude policial, ao trabalho da polícia, né? Eu tive Sim. pessoas que já me disseram que não conseguem trabalhar conforme a lei. Se for seguir a lei, não consegue trabalhar. Então, assim, isso é um problema estrutural. Isso é um problema que nós precisamos resolver de forma profunda. Porque ninguém quer que polícia entre em morro segurando flores e violinos, claro, como alguns ironizam, né? Não é assim. Mas também nós não queremos uma morte em massa de pessoas, às vezes, que não tem nada, nenhuma ligação. Pessoas que estão situadas numa situação de vulnerabilidade, são civis, que acabam sofrendo os efeitos não só das ações policiais, mas do confronto com as milícias. Isso coloca as pessoas em certa situação de desespero, de risco. As chacinas vão aparecendo, né? Eu acho que mais do que a ação da polícia, propriamente dita, é a questão mesmo da omissão do Estado, né? Na Em, verdade, o em adotar. Estado ele não é omisso quando o braço da polícia é o braço que chega na população pobre. A população Sim. recebe a polícia, Uhum. ela é criminalizada, não digo nem só dos criminosos, mas as pessoas que moram em situação de favela ou de invasão, elas às vezes não têm saneamento básico, às vezes não, elas não têm de fato saneamento básico, não têm saúde pública de qualidade, ou quando tem, graças ao SUS elas ainda conseguem atendimento, não tem educação, mas o braço da segurança pública ele chega. Então o Estado ele é omisso, mas é uma omissão seletiva também, né? Exato, né? Não tem condições de subir o morro para oferecer educação, não tem condições de subir o morro para oferecer, né, a qualidade de vida mínima necessária para que as pessoas vivam com dignidade, mas quando é para usar da força, realmente aí essa competência Inclusive, tem uma ela acaba pergunta aqui da aparecendo, né? Alice, que colocou, se você me permite, já Não, intrometendo. pois não, fica à vontade, Eu achei cara. Você... interessante ela perguntando se então nós podemos encarar a igualdade como uma utopia no nosso país. Eu acho que utopia não. Ela não é uma realidade. Ela não é uma utopia, mas Uhum. talvez seja uma meta, é um objetivo, é uma diretriz. É onde nós queremos chegar. Nós não partimos dela. Ela não é descritiva, mas ela é propositiva.
Uhum. E de muito difícil concretização dentro do contexto, né, que nós vivemos. Aliás, quando a gente fala em igualdade, ela é de difícil concretização não só na nossa sociedade, em várias outras, né? Agora o Brasil é um dos países, né, que tem, nós temos um dos maiores índices de desigualdade social, né? É gritante a desigualdade social aqui. Não, desigualdade Mas de renda, né? Se você for pegar aquela pirâmide dos é, mais ricos, você vê que mais da metade do patrimônio, do PIB, está nas mãos de 1%. Ou seja, mais de exato. 50% da riqueza está nas mãos de A riqueza 1%. do país, não 1% das pessoas. Então, É. não há justiça social, né, nesse contexto. E alguém perguntou aqui, Guilherme, qual o papel da Defensoria Pública da União na defesa dos direitos humanos em tempo de pandemia, né? Qual o papel que tem a Defensoria Pública da União, né? E aí, se a gente vai para o regimento, por exemplo, da Defensoria Pública, né, para as funções institucionais, tem dois pontos aí que eu acho que, né, se destacam nessa resposta, né? Primeiro, a questão da promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico, né? Prestar atendimento interdisciplinar por meio de órgãos servidores de suas carreiras para o exercício de suas atribuições, não, exercer, promover ação civil pública a todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes. Enfim, quando se trata de Defensoria Pública da União, as funções institucionais previstas lá no regimento, no artigo 2º, né, elas são bem claras e determinam algumas ações que, em sendo usadas pela Defensoria Pública, poderiam minorar ou pelo menos proteger, né, aqueles que são, de certa forma, prejudicados por esse processo. Né? E você queria acrescentar alguma coisa nessa Não, questão, não. Guilherme? Tá Então, certinho, é isso eu não mesmo. sei se tem mais algum questionamento, né? Eu acho que havia aqui uma série de questionamentos que haviam sido feitos após a nossa live de ontem, né? E aí, como nós decidimos refazer alguns desses questionamentos, dois pelo menos já foram respondidos aqui na sua fala, né? E aí, por isso que eu não passei. Uhum. Mas é isso. Você teria alguma coisa? Eu pediria que você, né, fizesse aí finalizasse, fizesse uma fala de. Se não houver mais nenhuma pergunta também, né? Estamos abertos aos questionamentos. Mas se não, estou vendo aqui que só temos aquelas perguntas mesmo, que já foram respondidas. Então, se não houver mais nenhum questionamento, né, eu peço que você faça aí a sua fala final para a gente poder, né, Parece que tem mais. finalizar. Espero que seja o primeiro de vários encontros, né? Espero que outras vezes também você esteja conosco aqui para a gente fazer uma discussão sobre outros temas Flávio, interessantes. você, antes de qualquer pessoa, sabe que eu estou à disposição. Você sabe onde me encontrar Uhum. Ok, e o seu convite é uma ordem, sempre. está gravado. Já me Será comprometi feito aqui. outras vezes, Guilherme. Já era, né? Uhum. Bom, a Ana Flávia me passou uma pergunta, não sei se dá tempo ainda. Sim, claro, claro. Tempo Parece que se determina. me passou uma pergunta aqui do Eduardo, falando o seguinte: a escolha de Sofia, termo usado pelos médicos, onde eles têm que escolher entre dois pacientes, um jovem e um idoso, para que um seja salvo, visto que os hospitais do Brasil não têm mais capacidade de suprir as necessidades de todos. Ter deixado o Brasil chegar a esse ponto mostra uma necropolítica falha. Talvez uma necropolítica que deu certo, né? Não Não, falha. exato. Bem Eu como tinha uma visto esse má gestão. questionamento, essa necropolítica falha, assim eu fiquei, necropolítica falha, né? Mas é uma necropolítica bem sucedida, né? Sim, bem como uma má gestão da pandemia de Covid-19 por parte do governo federal, pergunta. E como os direitos humanos podem intervir nessa situação caótica que o país se encontra? Bom, primeiro, né, Eduardo, obrigado pela pergunta. Primeiro a gente precisa esclarecer que os direitos humanos não são uma entidade. Não existe isso de os direitos humanos, o pessoal dos direitos humanos, a turma dos direitos humanos, os direitos humanos. Quem são esses direitos humanos? A gente pergunta. Direitos humanos Uhum. são uma ideia. São uma ideia, antes de mais nada. É uma ideia de igualdade, de liberdade, de proteção à dignidade, de proteção à vida, de proteção dos mais pobres,
de redistribuição de renda, de justiça, de proteção à integridade física, de proteção à vulnerabilidade das pessoas, de proteção do mínimo existencial, para que todos possam ter o mínimo para conseguir ter um pouco de vida digna, para comer, para ter saúde, para ter escola, para ter saneamento básico, para terem previdência social, assistência social aos mais pobres. Direitos humanos, eles são isso e muito mais. Aliás, direitos humanos, eles não são um conceito fechado. Não são uma ideia fechada. É uma ideia sempre em evolução. Construída socialmente, construída pelas pessoas. Como é que os direitos humanos podem servir como algo a conter esse problema? Vontade política. E vontade política não é dos governantes, Eduardo. Vontade política é, antes de mais nada, dos detentores da soberania popular. Detentores da soberania do poder. Detentores do poder. Os detentores do poder somos nós, né? Jair Bolsonaro, Lira, a presidente do Supremo, sejam quem quer que esteja lá, dos 11 ministros. Eu não sei nem quem é que está no Supremo como presidente, né? É o Toffoli. É o Fux. É o Fux, né, que assumiu a presidência. Eles são empregados nossos, né? São empregados do povo. E as pessoas precisam saber a hora de defenderem seus interesses. Eu sempre falo, né, que nossa atuação cívica, nossa participação na coisa pública, ela não pode ser naquele dia fatídico, né, das eleições, no domingo, onde você acorda já com preguiça de ter que ir votar, vai lá, digita um número na urna, volta dando graças a Deus de ter cumprido essa função com alguma raiva ou com alguma satisfação, ou votado num determinado candidato para poder tirar um outro, e nunca, de fato, exercendo algo que te dê um prazer na consciência de estar participando do seu próprio futuro. Tudo isso tem que ser conscientizado desde sempre, desde criança. Eu acho que isso tem que ser discutido. Essa consciência cívica, né, de participação e de controle, fiscalização. O povo é o principal poder moderador. O povo é o controlador dos limites do Estado. Ou deveria ser. Então esse problema só chegou aí. Nós chegamos nesse ponto, ter que escolher se nós matamos ou deixamos viver determinada pessoa em razão da idade, ou em razão de uma perspectiva de vida maior, ou em razão de qualquer coisa, porque nós chegamos... porque foi um trabalho muito árduo para chegar nesse fundo do poço que nós estamos, né? Não foi à toa. O jabuti não vai parar em cima da árvore sozinho. Ele é colocado lá por alguém. Então, assim, tentar entender, eu acho que às vezes o diagnóstico ele é muito mais difícil de ser feito do que a aplicação do remédio. A escolha do remédio ela só vem depois de um diagnóstico feito de forma clara. E é isso que muitas pessoas estão fazendo. Estão estudando, pesquisadores, cientistas políticos, juristas, pessoas na área da saúde, na área da educação, estão pesquisando, estão estudando, estão investindo, estão indo contra todas as possibilidades, estão superando as dificuldades de fomento da pesquisa para entregar vacina, para entregar pesquisas sólidas, para fortalecer a ciência e tentar fazer com que essa situação se reverta. Mas sem controle, sem política, sem fiscalização, vai faltar leite, vai faltar UTI, vai faltar saúde. Um dia nós podemos não ter mais o SUS, e aí o caos será instalado. Eu acho que precisa de vontade. A palavra é essa. E a vontade não é do governo, é nossa. Tem que ser nossa. Sim, com certeza. Tem algum questionamento ainda, Ana Flávia? Alguma pergunta? Alguém mais? Algum questionamento? Na presença do meu amigo Felipe aqui. E aí, Felipe? Talvez o Felipe possa até falar um pouco sobre como é que a Defensoria Pública pode atuar melhor dentro do contexto da Covid, né? O Felipe trabalha na Defensoria. Obrigado pela presença, pessoal. Obrigado, Felipe. Meu colega, amigo de mestrado. Para mim aqui não aparecem, né, novos questionamentos. Então...
Acho que as duas coisas, Ariane, as duas coisas, né? Acho que a falta de interesse leva à falta de conhecimento e a falta de conhecimento leva à falta de interesse. É um ciclo vicioso aí. Então, Guilherme, eu queria mais uma vez, né? É doloroso esse momento, né, de encerrar, porque a conversa é muito boa com você, está sendo muito interessante, está agradável. Eu acho que está sendo enriquecedor para mim, para todos os alunos, meus, seus, nossos colegas que estão presentes aí. Eu acredito que está sendo bastante enriquecedor para todos e que nós possamos ter outros momentos, né, outras lives dentro desse projeto, ou fora dele, mas especialmente dentro desse projeto, para discutirmos outros temas, né, relacionados à a contemporaneidade, né, ao direito, à filosofia, à ciência política, à sociologia, né, temas pelos quais nós somos apaixonados e que gostamos de discutir, né, constantemente. Então, queria agradecer mais uma vez, né, por ontem, por hoje, né, e pela amizade valiosa, valorosa. Espero que logo, logo possamos nos encontrar e conversar pessoalmente, bater um papo e comprar uns livros que ninguém é de ferro, né? Folhear, né? Poder folhear os livros, sentir o cheiro do livro, Pois entrar na livraria. estar Que naquele saudade que eu tô de ambiente entrar numa livraria, né? Faz tanto gente, tempo. Mas provoca até depressão, né? eu agradeço o seu convite. De verdade, obrigado por ter me confiado esse momento de conversa, ter sido um interlocutor tão gentil, tão agradável e um amigo muito, muito querido que você é. Eu agradeço de verdade. Espero que logo, logo já está passando da hora da gente poder tomar um café e bater um papo, né? Trocar uma prosa sobre direito, rock, literatura e outras coisas. A Obrigado. E recíproca é novamente, obrigado, Ana Flávia, né? Porque a Ana Flávia uma prática prestou um foi auxílio aqui pra gente que foi fundamental. imensurável. Obrigado, Ana Flávia. Deus te abençoe aí por tudo. E Então, obrigado, é isso, pessoal. inclusive, preciso agradecer também meus amigos e amigas que ficaram até agora, os que entraram, participaram, mesmo que não tenham podido ficar até o final, mas os que puderam. Um abraço muito forte e espero que vocês possam participar sempre conosco aqui, não só como espectadores, mas como interlocutores, quem sabe também, né? O espaço está aberto aí para todo mundo. Com certeza. E agradeço também, né? Reitero esse agradecimento feito pelo Guilherme, né, para todos os alunos dele, os meus alunos, os ex-alunos, né? Tem alguns ex-alunos meus, tem alguns alunos atuais, alguns colegas, né? Professores. Então, é muito gratificante que esse projeto, continue aí, que nós possamos ter vários outros momentos e que logo, logo tenhamos o Guilherme de volta aqui. Vou perturbar, vou convidar de novo, pode ter certeza. Tamo Vai fugir, junto. não. Tamo junto. Então, pessoal, boa noite a todos, um bom descanso para todos que vão descansar agora, né? Eu terei aula daqui a pouco. E espero que todos vocês tenham gostado e que seja motivo para que vocês participem de outros eventos desses, que sempre serão divulgados. Sempre postarei no grupo e sempre no Instagram e sempre comunicarei também ao Guilherme, né, para que ele possa passar para quem tiver interesse e ele mesmo participar também, assistir. Sem dúvida. Entre hoje e o próximo convite a ele, que ele possa participar dos outros Com o maior eventos também. prazer. Com o maior prazer. Então, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. E fica com Deus, todos vocês também. E até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos. Abraço, boa noite. Graças.